Olha, quem opera no mercado sabe. A gente estuda gráfico, indicador, um monte de estratégia. Mas a verdade é que o adversário mais perigoso não está lá na tela. Ele está dentro da nossa cabeça. Hoje a gente vai desvendar esse inimigo invisível que sabota tantos resultados. O tal do viés psicológico. Sabe aquela frase, a tela é fria? Pois é uma verdade que dói um pouco, mas é fundamental. O mercado não está nem aí se a gente teve um mês bom ou ruim. Ele não se importa com as nossas contas para pagar, nem com os nossos sonhos. O mercado é uma máquina de probabilidades, completamente indiferente a quem está do outro lado. E entender isso é o primeiro passo de tudo. Isso leva a gente para aquela pergunta de US$ 1 milhão. Se o mercado é essa coisa impessoal, constante, por que raios um mês de ganhos incríveis de repente vira um desastre total? A resposta é simples. A variável não é o mercado. A peça que muda no jogo somos nós. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a maior batalha do trader não é contra os robôs ou os grandes fundos. Não, a batalha é interna. É contra um adversário silencioso, que mora dentro da gente e conhece cada um dos nossos pontos fracos. Para pensar um pouco. O mercado, no fim das contas, segue uma lógica. Ele reage a notícias, a fluxo, a pontos de preço. Ele é um sistema. Agora, a peça que é totalmente imprevisível nesse sistema somos nós, os operadores. É a nossa psicologia que oscila, que se abala, e é exatamente essa instabilidade que coloca tudo a perder. Para a gente entender esse inimigo interno, a gente precisa falar da principal arma dele, o viés. Imagina só, é como se entre os seus olhos e o gráfico existisse uma lente invisível. O problema é que essa lente não é neutra. Ela distorce tudo, ela muda de cor, de grau com base no nosso medo, na nossa ganância, na nossa euforia. E aqui é que a coisa fica séria. O viés, ele basicamente sequestra a nossa capacidade de ver a realidade. Em vez da gente ler o que o preço realmente está fazendo, a gente começa a ver o que a gente gostaria que ele fizesse. A gente projeta as nossas esperanças e medos no gráfico, e ele, que era para ser uma ferramenta, vira um espelho das nossas emoções. E o pior é que essa distorção se alimenta de qualquer coisa. Tomou um loss ontem? Pronto, o viés já está lá, ativo. Tá numa sequência de dias ruins, a confiança vai pro ralo e o medo toma conta. Aquela pressa de querer recuperar o dinheiro, nossa, isso é gasolina pura pro viés. E não é só coisa do mercado, não. Uma noite mal dormida, um estresse em casa, a necessidade de se provar, tudo isso bagunça a nossa leitura. E o mais perigoso de tudo, sabe o que é? O viés não grita, ele sussurra. Ele não chega como um impulso maluco e irracional, não. Ele vem disfarçado de análise, de intuição. É aquela vozinha na cabeça que parece fazer todo o sentido do mundo, mas que na verdade está nos guiando direto para uma armadilha. É aquele pensamento, sabe? O mercado está numa tendência forte, subindo, subindo, e a vozinha vem. Agora vai virar. E aí a gente começa a caçar topo, a procurar qualquer sinalzinho de reversão, mesmo que não exista nada ali. Ou então esse aqui, que é um clássico. Nossa, já está muito esticado, não tem como subir mais. É a nossa mente tentando impor uma lógica, um limite, ao mercado que pode continuar sendo ilógico por muito mais tempo do que o nosso saldo bancário consegue aguentar. E, para fechar, tem o sussurro do ego. Vou pegar o fundo. É a fantasia de ser o herói, de prever a virada no ponto exato. Só que, na realidade, esse impulso é o que nos faz tentar agarrar uma faca enquanto ela ainda está caindo. Operar ouvindo esses sussurros não é um erro abstrato, não. Isso leva a gente para uma espiral muito perigosa, um ciclo com consequências bem reais para o nosso capital e para nossa mente. Vamos dar uma olhada em como ele funciona. A analogia do futebol aqui é perfeita. Pensa num jogo, um time gigante contra um time pequeno. A maioria das pessoas tem uma tendência a torcer para o mais fraco, né? É emocional. No mercado, o viés faz a mesmíssima coisa. Quando aparece uma tendência forte, ele nos faz torcer pela reversão. E aí, a gente para de operar o que está vendo para operar pela nossa torcida. E essa torcida é o que dá início à espiral do desastre. Olha o passo a passo. Primeiro, a gente opera contra a tendência. Segundo, claro, vem a perda. Terceiro, a raiva bate e a pressa para recuperar o dinheiro nos cega. Quarto, num ato de desespero, o que se faz? Aumenta a mão. Quinto, outra perda, só que agora muito maior. E o sexto passo é o colapso mental e financeiro. O mais irônico é que muitas vezes o mercado até vira depois, mas a essa altura já não tem mais capital nem sanidade para aproveitar. Ok, então a gente já diagnosticou o problema, já viu o tamanho do estrago que ele pode fazer. Mas como é que se quebra esse ciclo? A boa notícia é que tem solução. E olha, não é nenhum indicador secreto ou uma estratégia mirabolante. O antídoto para o viés é algo muito mais fundamental.
A solução não é ser mais inteligente, é ser mais simples. É abandonar de vez essa fantasia de ser um gênio que adivinha o futuro e abraçar a humildade de ser um estudante que simplesmente lê o que está acontecendo no presente, no aqui e agora do gráfico. É uma virada de chave completa na mentalidade. A gente para de perguntar o que eu acho que vai acontecer e a pergunta passa a ser o que o mercado está de fato me mostrando agora. É trocar a adivinhação pela observação. E como fazer isso na prática? Com uma caixa de ferramentas de perguntas objetivas. Em vez de ficar no achismo, pergunte direto para o gráfico. O preço está subindo com facilidade hoje? A agressão na compra está conseguindo mover o preço? Os níveis importantes estão sendo respeitados? Essas perguntas forçam a nossa mente a focar nos fatos e não nos sussurros do viés. Mas olha, adotar essa postura de observador não é uma decisão que se toma uma vez e pronto. É uma prática diária. É um músculo que precisa ser treinado todo santo dia. E isso nos leva à ferramenta final para sobreviver nessa atividade, a disciplina. E um ponto crucial da maturidade no trading é entender isso aqui. Fases ruins vão acontecer. É inevitável. Isso não é um sinal de fracasso. A grande diferença entre o profissional e o amador não é evitar os momentos ruins, mas ter uma estrutura, um plano para sobreviver a eles sem se autodestruir no processo. E essa estrutura pode ser um checklist de defesa. Quando as coisas desandam, a resposta não é agressividade, é proteção. É reduzir a mão para limitar o dano. Voltar para o simples para reencontrar a confiança. Operar menos. Esperar apenas as melhores oportunidades. É um verdadeiro plano de contenção para proteger nosso maior ativo, o capital e a mente. E isso muda completamente o que significa ter sucesso no mercado. A meta não é a perfeição, não é estar certo todo dia. A meta é a longevidade, é a capacidade de proteger o capital e a mente nos dias difíceis para poder operar bem nos dias bons. E assim a gente volta à ideia central de toda essa conversa. O trabalho de um trader não é ser um vidente, é ser um observador treinado que reage ao que o mercado de fato apresenta, não ao que a nossa mente imagina. E a gente termina com essa pergunta que serve como uma bússola, uma reflexão para ser feita todos os dias, antes de cada clique. Estamos lendo o mercado ou estamos lendo a nossa própria mente? Reconhecer a diferença entre essas duas leituras é talvez a habilidade mais importante de todas.